o corticoide eu acho que se usa cada vez menos, né? Tem um efeito já comprovado condrotóxico, né? A tendência é a gente não usar, a não ser que seja aquela articulação em que você já não quer salvar mais nada lá dentro, né? Então, o paciente já tá com muita dor, já tem artrose, né? Já tem um desgaste e você vai simplesmente só adiar um procedimento, alguma coisa nesse sentido, você poderia utilizar. Mas uma articulação do paciente jovem, que você ainda está tentando salvar essa articulação, a gente não tem feito mais, tanto nos tendões quanto nos ligamentos, há uma tendência de a gente usar cada vez menos as corticoterapias. Eu posso ter relações sexuais, namorar com a prótese, vai ter alguma posição no que é o proibido, talvez até melhore algumas coisas, não sei. Sim. Não, pode ter relação sexual, sim, claro. Existem até, interessante, algumas cartilhas, né, Jorge, que com algumas posições sexuais que são melhores ou que são mais, facilitam para os pacientes que têm prótese, né? Mas eu acho que isso não é problema, até porque a gente vê com uma certa frequência pacientes nossos, homens, que chegam depois que tem prótese com as mulheres grávidas, e as mulheres que fizeram prótese também chegam depois com barrigão no consultório. Então eu acho que isso não tem sido um problema, acho que o paciente aprende ali a fazer atividade sexual, e então acho que não tem... Hoje nós temos mais um episódio aqui no OrthoTalks. Nós vamos falar de uma nobre articulação, que é a articulação do quadril, e eu trouxe aqui um especialista na área, que também é um grande amigo, Marcelo Morozovski. Se apresente, por favor, para o nosso público do OrthoTalks. Tudo bem, Jorge? Obrigado pelo convite, bom te rever aqui e mais feliz ainda de poder falar do quadril, né? Que é a articulação que a gente trabalha e tanto gosta. Então, eu sou Marcelo Morozovski, eu sou especialista em cirurgia do quadril, né? E nas patologias do quadril. Trabalho aqui na cidade de Curitiba, no Paraná. E a gente faz diversos abordagens e tratamentos, desde a parte de videoartroscopia, cirurgia esportiva do quadril, a parte de artroplastia total, né, que é a prótese do quadril, e também os tratamentos que não são cirúrgicos, né? Lembrar que nem tudo na cirurgia do quadril é prótese, né? Então a gente tem outros tratamentos hoje e mudou muito também o perfil dos nossos pacientes. Então a gente veio aqui para bater um papo sobre o quadril e esclarecer as dúvidas aí também. Perfeito, Marcelo. Esse ponto que você tocou inicialmente, as pessoas ainda acham muito isso, né? Que você vou no especialista do quadril para fazer prótese, que é uma cirurgia consagrada, com sucesso alto, mas hoje, assim, não sei se é hoje, mas recentemente isso vem mudando, talvez nos últimos 15, 10 anos, ou você pode falar melhor que os atletas também têm procurado a sua especialidade. Você percebeu essa mudança de paradigma nos últimos anos, ou continua só mais idoso mesmo, ou enfim? Com certeza. Hoje a questão de ter dor articular não é só uma questão de idoso, né? Então a gente sabe que o nível de atividade física subiu muito nos últimos anos, as pessoas procuram se exercitar mais, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, e com isso alguns problemas das articulações também aparecem, né? E eu acho também que os pacientes, as pessoas estão cada vez se cuidando, ninguém se permite mais ficar com dor, né, o tempo todo, ou não procurar ajuda. Então os pacientes com certeza vêm mais cedo, né, vêm numa idade mais precoce para buscar as abordagens do quadril ou de outras articulações. Então esse perfil realmente mudou, né? A gente tem os pacientes, claro, idosos que também nos procuram, né? Mas a gente tem um grande número também de atletas, amadores ou profissionais que também vêm buscar ajuda e tratamentos para o quadril. Então, idosos e atletas, vocês são bem-vindos. Muito bem-vindos. E às vezes as pessoas cometem o erro de ficar esperando muito tempo, vou ver se passa, e às vezes chega já com problema até cirúrgico. Muito disso é a falta de prevenção em procurar um especialista quando você começa um esporte também, né? Eu sempre falo isso. Que bom que às vezes o paciente vem se culpando, fala, doutor, eu sinto só um incômodo, eu não sei o que eu tenho, mas eu acho isso ótimo, porque a gente começa também a preservar. Mas para ajudar o pessoal que está assistindo, você consegue falar um pouco sobre as dores articulares do quadril, mas também das extra-articulares, como por exemplo pubalgia, dor glútea profunda.
Claro. Uma forma mais não técnica. Com certeza. Então a gente divide as dores, né, do quadril, como você falou, né, das dores articulares, né, que é o problema realmente que está acontecendo ali na cabeça do fêmur, no encaixe com a bacia, né, e tem as dores extra-articulares, né, que são geralmente as dores relacionadas aos ligamentos, as tendinopatias, as dores glúteas, né. Então existem características dessas dores, né, claro, existem dores que às vezes são inespecíficas ou são dores que são menos comuns, mas basicamente as dores que acometem a virilha, né, e a região inguinal, né, o dor anterior, dor na frente, geralmente são dores mais de caráter articular, né, aquela dor que vem profunda, que às vezes até o paciente não consegue localizar bem aonde que é essa dor, né. É muito comum o paciente fazer o que a gente chama e esse é um sinal mesmo, um sinal do C, né, que significa que ele pega a região da mão e coloca na região do quadril, porque ele dói por uma extensão. Então isso é uma característica de uma dor articular. E as dores essas articulares são aquelas dores mais de tendinopatias, de dores de fraqueza muscular, de processo inflamatório crônico, né? Então, às vezes a articulação tá boa, né? A cartilagem tá boa, não existe nenhuma lesão, mas existem os tendões, os músculos que estão com algum problema, né? E aí aquela dor mais lateral, dor noturna, dor que nem sempre acontece durante o movimento ou durante a atividade esportiva, às vezes essa dor vem em repouso mesmo, ou no trabalho, né? E aquela dor mais glútea, dor mais lateral. Então isso é importante a gente diferenciar, porque a abordagem diagnóstica é diferente e também as opções de tratamento são diferentes. A gente não pode confundir as dores que são articulares das dores extra-articulares, né? Perfeito. Quem está assistindo, então, já vai ter pelo menos um mapa ali para se localizar do que é. Além dessa dor em C, que você falou, que visualmente o paciente vem se queixando na sua frente, você já vai fazendo essa leitura. Mas existe nada substitui o exame físico de um especialista, mas existe alguma coisa que o paciente também, algum teste que ele possa fazer em casa, talvez, para ter alguma outra... Sim. O autoexame, às vezes, realmente é difícil, né? Mas o que ele não é, eu não diria que é um teste, mas é uma percepção que você pode ter. Por exemplo, quando você vai fazer alguma atividade que exija mais flexão, que é dobrar o quadril, né? Ou seja, trazer o joelho mais próximo do peito. Então, por exemplo, vai fazer um agachamento em casa, né? Ou vai fazer um agachamento numa atividade esportiva, né? Ou às vezes, por exemplo, vai dirigir o carro, né? Que tá com aquela posição com o quadril mais dobrado e sente dor. Isso é um sinal de que você tem uma dor no quadril, aquela dor anterior, dor na virilha. Então, aquelas dores que você nota que aumentam quando você faz uma amplitude de movimento maior, né? Ou faz uma atividade com mais impacto, né? Então, eu não tenho dor em repouso, eu não tenho dor para caminhar, mas eu vou dar uma corrida, vou fazer um trote e eu sinto que tem alguma coisa. Então, essa é uma dor que chama atenção. E o que é importante lembrar é que nem sempre a dor precisa ser uma dor incapacitante, né? Geralmente, quando a dor se torna incapacitante, é que o problema já é um problema mais grave. Então, às vezes os sinais, né, eles são sutis, né? Às vezes é aquela dor fina, aquela dor que demora, às vezes até para aparecer, mas isso já é um sinal que tem algum problema, alguma coisa acontecendo. Então, nem sempre tem que aguardar ter uma dor incapacitante, né? Ter dor não é normal. Então, se há algum sinal que você faz alguma mobilidade, algum movimento ou alguma atividade do teu dia a dia, aquilo ali está te incomodando, é necessário uma investigação e uma avaliação desse quadril. Obrigado. E muitos pacientes que já chegam no seu consultório, você é o fim da linha, o especialista em quadril você vai resolver. Mas eles muitas vezes já chegam com todos os exames, né? Tem que repetir algumas incidências especiais e etc. Mas a ressonância acabou se tornando padrão ouro. E eu vejo muito isso do impacto femoroacetabular, que é um tema que eu acho que cresceu bastante, que o pessoal fala que talvez seria até uma pré-artrose, não sei se esse seria um termo correto. Então, muitos chegam já com esse laudo de impacto femoroacetabular e nesses casos ainda tem solução. Sim. Então, só para a gente explicar para quem está assistindo, né, sobre o impacto femoroacetabular, o que é. Existe uma condição que é anatômica, muito comum no quadril, que a gente vê muito isso no consultório, que é chamado de impacto femoroacetabular, que é o quê? Isso é uma distorção anatômica, é um erro da anatomia, né, principalmente ou na cabeça do fêmur, né, que a gente fala que é o impacto do tipo CAM ou CAMI, ou o impacto do tipo pincer, que é na bacia, ou seja, existe um excesso de osso, né, uma distorção da anatomia, e quando o paciente faz determinados movimentos com o quadril, que são esses de flexionar, rotacionar ou impacto, isso gera uma contusão, um contato
normal dentro da articulação. E com o tempo, isso pode ir levando a lesões dentro da cartilagem, por isso que você falou que é pré-artrose. Não é que é bem uma pré-artrose, mas o impacto é um problema que pode levar, se não tratado e se não abordado corretamente, pode levar a artrose ao longo do tempo. Então, é um diagnóstico bastante frequente, né, no consultório. Alguns pacientes já chegam com esse diagnóstico pronto, né, e muitos não, né, muitos chegam com diagnóstico às vezes equivocado, né, que é uma dor muscular, que é uma dor relacionada, que é normal porque faz atividade física, né, e aí a gente pede as incidências corretas, né, às vezes claro, a ressonância é um padrão ouro no exame, mas o raio-x a gente não pode esquecer que é um excelente exame, né, então se a gente faz as incidências corretas, nas posições corretas, a gente consegue ver que há um distúrbio da anatomia, é um erro do desenvolvimento do quadril, né, e esse erro do desenvolvimento do quadril pode afetar a articulação e levar a diversas lesões na cartilagem em diferentes graus, né? Então, quando abordado de forma correta e no tempo correto, a gente tem hoje boas opções de tratamento para o impacto femoroacetabular. Eu sempre falo que paciente jovem com dor articular no quadril, uma das primeiras coisas que a gente tem que afastar é se a gente não está diante de um caso de impacto femoroacetabular, porque é um diagnóstico bastante frequente tanto em homens quanto em mulheres. Perfeito, eu acho que depois você vai complementar com a lesão labral, mas não quero ser muito técnico também para o pessoal. Sim. Então, assim, eu vejo, tem muitas coisas consagradas já com impacto femoroacetabular e lesão labral, que é o selante lá do quadril. Isso. E aí, por exemplo, chutes, artes marciais, movimentos exacerbados. Isso. Mas muitos esportes cresceram nos últimos anos, como, por exemplo, beach tênis, crossfit e também a corrida de forma impressionante. Esses esportes podem favorecer o aparecimento desse tipo de lesão no quadril? Perfeito. Não é que o esporte favorece aparecer o impacto. O impacto ele já existe. Ele está lá, porque ele é um erro do desenvolvimento do quadril. Então, se você pegar um paciente que tem impacto femoroacetabular e ele tem esse diagnóstico aos 30 anos de idade, e você olhasse isso retrospectivamente e fizesse um raio-x aos 18 anos de idade, o impacto já estaria lá, porque ele é um erro, né, do desenvolvimento do quadril, da formação do quadril. O que acontece é que esses esportes que você citou ficaram mais frequentes e, claro, esses esportes eles predispõem que as lesões apareçam antes, né? Então, se você pegasse um paciente que tinha lá impacto femoroacetabular, mas ele é sedentário, nunca fez uma corrida, não joga beach tênis, não faz nenhum esporte, né, mais vigoroso, talvez o sintoma dele demorasse mais para aparecer. Não estou dizendo que o esporte não é bom, né? Pelo contrário, né? As pessoas, né, devem fazer esporte, devem se cuidar. Só que, claro, quando você estimula mais aquela articulação, quando você faz mais exercício, quando você põe mais à prova aquela articulação, existe a chance daquele sintoma aparecer de uma forma mais precoce, né? Então isso a gente vê. Perfeito, eu concordo 100%. Quando você tem uma lesão, não necessariamente você vai estigmatizar aquele esporte, né? Então, antigamente, nossos colegas ortopedistas falavam, se você tem dor, parou de fazer isso aí. Hoje a gente consegue adaptar, por exemplo, eu tenho uma lesão labral, eu quero fazer academia. Evite o leg press, por exemplo, Exato. Que faz uma flexão muito grande. Exato. Né? E aí você vai adaptando. Exato. Você pode adaptar tanto a atividade que você faz, né? E lembrar sempre do fortalecimento também, né? Às vezes a pessoa faz lá uma atividade, né? Seja qual for, corrida, futebol, tênis, né? Mas não faz um bom fortalecimento muscular. A gente sabe da importância, né? De manter estabilidade do quadril, da articulação, né? Então, algumas lesões, às vezes, são lesões pequenas e que você nem necessariamente vai intervir cirurgicamente, certo? E você vai o quê? Orientar o paciente como fazer a atividade física correta e como fortalecer aquela articulação, né? Então, isso também é importante para manter a saúde lá do nosso quadril, né? Eu te confesso, Marcelo, que como atleta também, o único esporte que me incomoda um pouco é a marcha atlética. Eu acho que ele trava muito o joelho e sai de um movimento. É um esporte olímpico, Sim, claro. Legal, é top, sim, mas é uma mudança biomecânica muito grande. Existe algum esporte que correlacione, como marcha atlética ou outros, maior incidência de lesão?
Ou... Então, não é difícil dizer exatamente estatisticamente, né, se só a marcha atlética isoladamente faz mais lesão do que outros esportes, né? Mas, claro, é um tipo de esporte que realmente põe o quadril à prova, né? Como você falou, biomecanicamente altera, né? Não é muito fisiológico aquele movimento na articulação, né? Mas, enfim, tem um monte, né, de atletas, pessoas que fazem, né, diferentes tipos, né, inclusive a marcha atlética. A questão é se preparar para aquilo, se adaptar, né? E, claro, por exemplo, quando tem por exemplo, um corredor e ele tem uma dor e ele tem um diagnóstico de uma patologia do quadril, vamos supor, ele tem que procurar o tratamento, né? Não é que ele tenha que parar de correr, né? Eu digo sempre pro meu paciente que o parar de correr, o parar de fazer atividade não é tratamento. Isso não trata ninguém, né? Tratar é fazer o quê? O diagnóstico correto, fazer a abordagem correta e, se a gente puder, devolver o paciente para fazer aquilo que ele mais gosta, né? Não é suspender a atividade física ou o que o paciente gosta de fazer. Pelo contrário, é tratar a patologia e aí sim, depois, reabilitando ele de forma adequada, fazer com que ele possa seguir a vida dele com as atividades que ele gosta de fazer. Aproveitando que você entrou nesse assunto tratamento, vou te incentivar a falar disso nesse momento, que o pessoal que está assistindo deve estar esperando essa resposta. Claro que não é só parar de fazer o esporte, como a gente falou, fazer uma fisioterapia bem feita também é uma base, e, eventualmente, uma infiltração, que você tem essa certificação, tem a experiência com ultrassom, infiltração do quadril, que não é tão fácil como do joelho, porque é a minha especialidade, mas eu acho que o advento também do ortobiológico, que você pode dissertar também sobre se funciona ou não, mas as infiltrações clássicas também, para tirar dor, corticoide, ácido hialurônico, o que você tem feito de forma conservadora, mas também com um pouco de intervenção? Sim. Então, o que acontece? Algumas patologias a gente não vai intervir cirurgicamente. A gente pode não intervir, tentar fazer um tratamento conservador, né? E uma das coisas que tem se utilizado são as infiltrações, né? Com os ortobiológicos, ácido hialurônico, né? E o objetivo, eu acho, Jorge, para esses casos é o quê? É melhorar a dor do paciente, né? Acho que a questão é você fazer um intervencionismo mínimo, né? Sempre de forma adequada. No quadril é super importante que esse intervencionismo seja feito guiado por ultrassom, né? Uma estrutura profunda, o quadril não é tão superficial quanto o joelho, né? Que só por marcos anatômicos você consegue fazer com segurança. O quadril exige que você tenha um exame de imagem ao vivo ali para certificar. E você pode utilizar essas infiltrações, tanto dentro da articulação, né? Como periarticular, então ao redor dos tendões, dos ligamentos, você pode fazer. Só que é importante dizer também, Jorge, que assim, quando você faz uma infiltração, né, por exemplo, dentro da articulação, muitas vezes você quer melhorar o sintoma do paciente para que ele possa, por exemplo, melhorar a qualidade da marcha dele, que ele possa fazer então, o paciente, por exemplo, é sedentário, tem dor, não consegue fazer atividade física, você faz uma infiltração para melhorar que ele possa fazer uma atividade física. Mas lembrando que as infiltrações, na grande maioria das vezes, eles não são cura do problema, né? Não existe uma regeneração da articulação. Não é porque você fez um ácido hialurônico que você vai curar a artrose, né? Não é porque você fez o ácido hialurônico que você vai curar o impacto femoroacetabular. São coisas diferentes, a gente precisa, né, distinguir isso. A maioria das vezes os pacientes ainda vão precisar de uma abordagem do tratamento definitivo da patologia, né? A gente usa esses mecanismos para alívio de dor e para reabilitação do paciente. Falando nas substâncias que podem ser colocadas, você acha que o corticoide ainda tem espaço? Ou ele funciona mais para artrose, só para tirar aquela dor? Ou ele tem um efeito condrotóxico? Existe algum estudo que melhor não fazer mais? O corticoide eu acho que se usa cada vez menos, né? Tem um efeito já comprovado condrotóxico, né? A tendência é a gente não usar, a não ser que seja aquela articulação em que você já não quer salvar mais nada lá dentro, né? Então o paciente já está com muita dor, já tem artrose, né? Já tem um desgaste e você vai simplesmente só adiar um procedimento, alguma coisa nesse sentido, você poderia utilizar. Mas uma articulação do paciente jovem, que você ainda está tentando salvar essa articulação, a gente não tem feito mais, tanto nos tendões quanto nos ligamentos, há uma tendência de a gente usar cada vez menos as corticoterapias. Talvez até num paciente que não quer operar, idoso com fator de risco, seria exatamente, um alívio, como um alívio da dor e, né, para aquilo ali. Mas lembrando que assim,
gente sempre incentiva que o paciente busque o tratamento da causa definitiva, né? Então, por exemplo, se a gente falou do impacto femoroacetabular, né? Hoje a gente tem um grande procedimento que é a videoartroscopia do quadril, né, que é uma cirurgia minimamente invasiva, né, mas que a gente opera por vídeos, faz acessos mínimos, né, nos joelhos vocês também fazem, né, e que você consegue hoje muito bons resultados, né, porque o que acontece? Quando você intervém com a artroscopia, por ser uma deformidade anatômica, você consegue o quê? Corrigir essa deformidade. Então, nos casos bem indicados, né, você fazer uma videoartroscopia, você corrige o problema do paciente ao invés de você simplesmente adiar aquela dor que maioria das vezes vai retornar também. Perfeito. E nesses casos de infiltração, geralmente você faz no consultório ou faz guiado por ultrassom, imagino, e evidentemente a videoartroscopia no centro cirúrgico. Exatamente. A infiltração pode ser feita no consultório, desde que seja guiada pelo ultrassom, né, com segurança, sem problemas. Agora, a videoartroscopia é um tratamento, apesar de minimamente invasivo por vídeo, né, é um tratamento cirúrgico, né, então isso demanda um hospital, estrutura hospitalar e equipe para fazer e treinamento, né, porque a videoartroscopia, ela tem uma curva, né, tem um treinamento específico para realizar essa cirurgia com segurança e com resultados positivos também, né? Aproveitando também que você tocou nesse assunto de aprendizado, você também tem uma experiência internacional grande, você já fez vários cursos fora, já operou com os papas aí do quadril, e você vê muita coisa diferente lá fora ou você acha que nós estamos aqui no mesmo nível, conseguimos atingir um nível de... Eu acho que nós estamos num nível excelente, sabe, Jorge? Eu acho que o Brasil tem excelentes cirurgiões de quadril, né? Nós temos aqui no Brasil uma sociedade muito forte, que é a Sociedade Brasileira do Quadril, né? Então, eu acho que é uma sociedade muito científica, a gente discute muito. Eu acho que a gente tem um nível muito bom comparado com o nível dos estrangeiros fora do Brasil. Claro, eles têm algumas oportunidades lá, talvez, né, de materiais, algumas coisas que, claro, tem um sistema muito sólido também, né, na parte deles, eles, né, desenvolvem muitas técnicas, a gente tem mais dificuldades, às vezes, com pesquisa lá, né, do que lá fora do Brasil, mas eu acho que a gente está num nível técnico muito bom e essa troca de experiências é sensacional, né? Às vezes colegas também vêm para cá de fora, a gente compartilha nos congressos, a gente teve recentemente, ano passado, o Congresso Brasileiro do Quadril, que foi em Foz do Iguaçu, vários especialistas estrangeiros vieram para cá e a gente sempre vai também quando tem oportunidade para cursos, congressos lá fora. Então, acho que a gente está num nível muito bom, a cirurgia do quadril está muito bem assistida aqui no Brasil, não tenha dúvida. Perfeito. Essa troca de conhecimento é sensacional. Assim a gente consegue evoluir a ortopedia e dar um resultado melhor para os pacientes. Então, o quadril pode ser preservado, mas algumas situações não pode. Sim. E nesses cenários, quando que você já começa a pensar em prótese ou existe um meio caminho de artroscopia e prótese? Tem alguma coisa nova aí, talvez? Sim. Então, como é que funciona? Veja, a videoartroscopia, ela é um tratamento, né, para as lesões da cartilagem, né, para o impacto femoroacetabular, que é essa patologia, para a lesão do labrum, né, o labrum é uma fibrocartilagem de revestimento, é um selo para o quadril. Então, quando há essas lesões, a gente pode, em determinados momentos, fazer a videoartroscopia. Só que o que acontece? A videoartroscopia, ela não serve para todos os casos, ela não resolve todos os casos, né? Então, naqueles casos em que a lesão na cartilagem já é maior, em que você já tem cistos, né, na cabeça do fêmur, que você tem cisto no acetábulo, na bacia, né, que você tem uma degeneração muito grande, muitas vezes não há mais como salvar essa articulação, né? E aí, quando o paciente começa a ter muita dor, claudicação, mancar, dificuldade, né, para fazer as atividades básicas da vida, né, trabalhar, viajar, ter lazer, existe a prótese do quadril, né, como um procedimento que também é um dos melhores procedimentos da medicina, né? A cirurgia do quadril, a prótese do quadril foi considerado por uma das maiores revistas do mundo, a The Lancet, como a cirurgia do século, né? Tamanho índice de satisfação que há na artroplastia do quadril. Então, eu sempre falo aos meus pacientes assim, se a gente puder salvar o seu quadril, seja com tratamento cirúrgico, com não cirúrgico, com uma videoartroscopia, nós vamos fazer de tudo para isso. Mas se não for possível, não é nenhum problema, não é nenhum crime a gente fazer uma prótese do quadril.
né? Eu acho que os resultados são muito bons, a gente faz esse procedimento tanto em pacientes mais idosos, quanto pacientes jovens, muito jovens às vezes, com excelentes resultados, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco a prótese do quadril como o fim da linha, né? Como um último procedimento, como uma coisa, meu Deus, terrível. Não, pelo contrário, eu acho que a prótese do quadril é qualidade de vida, mobilidade, se for muito bem indicada, tem excelentes resultados. A gente tem esse dilema realmente no paciente jovem, né? Creio ainda que as estatísticas de artrose no quadril no paciente jovem ainda deve ser a osteonecrose, depois você pode pontuar mais, mas principalmente pacientes que fizeram uso muito de corticoide, tabagistas, enfim, várias causas, mas a osteonecrose quando morre a cabeça do fêmur, quando ela colaba lá e não tem mais movimento, não tem muito o que fazer a não ser a prótese. Mas às vezes o paciente tem 30 anos, 35 anos. E aí, esse paciente acha que essa prótese não vai durar muito tempo. E talvez a ortopedia, nesses pares tribológicos aí, nessas combinações, tenha evoluído para essa prótese durar bastante. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o paciente mais jovem que você operou? E as próteses hoje estão durando quanto tempo? Perfeito, excelente pergunta. Então sempre teve e era uma verdade, né, de que as próteses duravam pouco, né? Por que eu não posso fazer uma prótese se eu tenho muita dor no meu quadril com 25 anos? Então os pacientes chegam pra gente e falam, não, porque foi me dito que a prótese vai durar 5 anos, então quantas cirurgias eu vou ter que fazer até o fim da minha vida, né? E isso mudou, né? Então hoje com os implantes modernos, né, com alta tecnologia empregada nesses materiais, né, o par tribológico que o Jorge falou é a combinação, né, do material da cabeça do fêmur com o que vai articular na bacia, né? Então a gente tem hoje a cabeça de cerâmica, o polietileno, com essa evolução, hoje as próteses estão durando 30, 35 anos, né? Claro, existem, né, cada tipo de situação, né, da forma que o paciente cuida, de como que é implantado aquilo, mas uma prótese tem capacidade de durar 30, 35 anos, né, e em casos a gente vê às vezes até mais do que isso, né, então isso mudou, né, então essa realidade mudou, então a gente tem capacidade hoje de fazer uma cirurgia num paciente mais jovem e ele vai ter uma alta durabilidade dessa articulação. Você me perguntou do paciente mais jovem, né? Final do ano passado teve um caso interessante que eu operei aqui de uma menina de 16 anos, né? Foi uma paciente que veio procurar a gente do Mato Grosso, ela tinha tido um acidente de carro lá, foi operada por um trauma, por uma fratura, mas, claro, era um caso extremamente grave, né? E evoluiu com uma necrose da cabeça do fêmur, que você falou, com uma morte celular da cabeça. E ninguém queria fazer prótese nela, né? Porque era muito jovem, né? Muito nova, mas ela entrou no meu consultório mancando, com muita dificuldade, não estava mais indo para o colégio, né? Menina de 16 anos, imagina, sem qualidade de vida nenhuma em casa. E a gente optou pela artroplastia, porque era o procedimento que ia dar qualidade de vida para ela, independente dos 16 anos. E foi o que a gente fez. A gente fez uma artroplastia, né, com material, obviamente, de alta tecnologia, e a paciente hoje está muito satisfeita, voltou né, a andar bem, voltou para o colégio, voltou a estudar, a viajar. Então, eu acho que hoje a prótese não é que ela tem idade, né? Não tem mais idade. Eu acho que hoje a prótese é indicada para quem precisa. Claro, a gente vai sempre tentar preservar. Mas se não for, eu acho que acabou essa coisa de que eu tenho que ter 40, 50, 60 anos para fazer uma prótese. Não, você tem que ter qualidade de vida, é isso que você tem que ter, né? E se for preciso fazer essa prótese aos 20, aos 25, aos 30, por que não? Né? Se for bem indicada, eu acho que tem espaço para isso devido aos resultados positivos que a gente tem hoje com esse procedimento. E não é problema nenhum essa paciente, igual você devolveu qualidade de vida para ela dos 20 aos 40 anos, claro, talvez ela não vai poder fazer alguma coisinha ou outra na vida dela, mas ela não podia fazer nada. Exatamente. Então, talvez e quando ela tiver 50 anos, se ela precisar revisar, perfeito, ótimo, tudo bem, revisa. Não é nenhum problema também fazer a revisão, né? Sem falar que daqui muitos anos talvez temos mais evoluções. Exatamente. Então, acho que hoje, claro, nem todo mundo vai precisar de prótese, né? Não é que a gente tenha que indicar para todos os pacientes que têm dor no quadril a artroplastia, não é. Mas também a gente não pode ficar com medo de indicar o procedimento, eu acho, né? A partir do momento que existe uma indicação, que não há mais solução para o caso, né? Se esgotou as possibilidades de tratamento não cirúrgico, né? Você também ficar postergando esse procedimento e vendo o teu paciente cada dia pior, eu acho que também não é correto. Eu acho que você tem que intervir num determinado momento e, né, melhorar a qualidade de vida dele. Pensando nisso, nessa questão da tecnologia,
Hoje nós temos aí o advento da cirurgia robótica, navegação cirúrgica, realidade virtual. Você acha que esses pontos ajudam também a... Claro, nada substitui nosso estudo, o Sim. aprimoramento técnico, mas a gente consegue refinar um pouco ainda e entregar um resultado melhor? Sim. A cirurgia do quadril, né, a prótese, ela tem resultados excelentes, né? Já sempre teve, há muitos anos vem tendo resultados muito bons, né? E a gente sempre se questionou, será que dá ainda para ficar melhor ainda, né? Dá para ter mais resultados, né? Então a gente vem ultimamente vendo os adventos das cirurgias navegadas, né? E cirurgia robótica, né? Hoje a gente aqui em Curitiba já vem fazendo outros centros, né? Do Brasil também tem, mas a gente já vem utilizando o que eu falo que é assistência robótica, né, Jorge? Porque nada realmente substitui a experiência, a expertise do cirurgião, da equipe, né? Não pense que o robô é o robô que entra sozinho lá e opera, né? Tudo é feito pelo cirurgião. O que muda, que eu acho que é uma grande sacada, é que a robótica, a navegação, permitem uma coisa muito importante na cirurgia, que é o quê? Planejamento. É você conseguir com maior acurácia planejar o caso, ou seja, qual que é o tamanho da prótese? Qual que é o melhor implante, né? Qual é a posição que a gente vai colocar aquele implante? Será que eu consigo entregar mais mobilidade para aquele quadril, né? Se eu colocar o implante? E cada paciente tem a sua característica, né? Então, a gente tem visto que quando a gente utiliza essas ferramentas, né? Hoje muito baseadas em tomografia tridimensional, né? Aquelas imagens bonitas, 3D que a gente faz, a gente consegue, eu acho que ganhar ainda um pouco mais, né? A gente consegue ter um ganho ainda melhor de posicionamento da prótese, do implante, né? Casos às vezes muito complexos, né? Ajudam bastante aonde você vai colocar aquele implante, o quanto de osso você tem, se você vai precisar do enxerto, não vai. Então eu acho que não substitui o cirurgião, mas ele agrega. Eu acho que a tecnologia ela vem para andar junto com o cirurgião para trazer ainda mais segurança para o paciente. Não é para substituir. É para andar junto e para que tanto a tecnologia, cirurgia robótica, cirurgia navegada, junto com a expertise do cirurgião, façam que o resultado fique ainda melhor. Nós temos aí, por exemplo, uma satisfação de 90%, 95% dos pacientes, mas nós queremos sempre, nós ortopedistas, nós temos esse defeito, a gente quer melhorar 1 grau, o meu não é defeito, né? 1 grau, 1 milímetro, 1%. Então, se a gente levar uma prótese de 95% para 98%, a gente vai buscar isso. E quem planeja mais erra menos, né? Exatamente, é isso aí. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens da tecnologia e acho que a gente tem que usar, tem que estar preparado para isso, né? É uma realidade, né? Já está aí, né? Não é uma coisa do futuro, já está aqui. Eu acho que a gente tem que saber utilizar isso, claro, com parcimônia, né? Mas saber estar atualizado e poder, nos pacientes que têm essa indicação e precisam, a gente utilizar a tecnologia junto também. Para ajudar o pessoal que está lendo, que está assistindo e que está interessado em fazer uma prótese, muitas vezes tem algumas dúvidas. Quais as principais dúvidas que você vê? Assim, eu vou poder andar a cavalo, por exemplo? Vou poder fazer um esporte? Eu sei que a academia americana às vezes recomenda golfe, mas nós não temos golfe, né? Às vezes tem, né? Mas não é todo lugar que tem. Sim. Então, assim, existe uma adaptação brasileira para os pacientes poderem fazer algo esportivo, mesmo com a prótese? Posso correr, posso andar na areia, posso dormir de lado? Sim. Essa é uma dúvida bem frequente, né? Os pacientes querem saber o que eles vão poder fazer depois da prótese, né? Eu digo sempre que, assim, a prótese vai te dar uma qualidade de vida e uma vida normal, certo? Você vai ter uma vida normal, você vai caminhar, você vai viajar, né? Você vai poder fazer esporte, né? Você deve, na verdade, fazer esporte. O que a gente precisa é sempre adaptar, né? É fazer as adaptações necessárias, né? Então, eu tenho uma prótese do quadril e eu quero jogar tênis. Ok, desde que você esteja com um bom fortalecimento, de que você esteja com um bom alongamento, né? De que você esteja com a musculatura em dia, você vai poder jogar teu tênis, né? Assim como você vai poder fazer uma caminhada, montar cavalo, eu acho que a gente tem condições sim de hoje o nosso paciente poder fazer as coisas. Não é que ele pode sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas desde que ele tenha uma adaptação correta e tem uma boa reabilitação, a gente sempre fala isso, gente, não é colocar a prótese e sair no outro dia fazendo, né? Então você tem que fazer uma boa fisioterapia, uma academia, um fortalecimento muscular, tem que ter a musculatura para proteger o implante ali dentro. Mas eu tenho pacientes dos mais diversos esportes, né? Então, a gente, claro,
existem alguns exercícios, alguns esportes que a gente, claro, fica com um pouco mais de medo, né? No sentido de, olha, cuidado, por exemplo, futebol, né? É um esporte de impacto, porque a questão não é só o jogar futebol. Você pode cair, você pode ter um trauma no quadril, você pode ter uma fratura. Então a gente pede precaução em alguns tipos de exercícios e do esporte, né? Mas eu acho que isso é muito da conversa com o seu cirurgião, com o seu médico, né? É importante o paciente falar, olha, eu tenho essa vontade de fazer isso depois da prótese, eu vou poder fazer, né? No meu caso, vai ser possível fazer, né? E aí o cirurgião pode, né, deixar bem claro qual que vai ser o benefício, aonde que ele vai poder chegar, porque também cada caso é um caso, cada paciente tem um tipo, existem pacientes que vêm para fazer prótese que já tem problemas muito antigos ou cirurgias prévias, né? Então acho que alinhar a expectativa é muito importante, né? Mas eu te diria que hoje é possível com uma prótese você ter uma vida muito normal. Marcelo, você falou sobre o tênis e me fez lembrar do nosso Gustavo Kuerten, o Guga. Ele teve parou de, acho que foi nos anos 2000 que ele ganhou o Roland Garros, né? 2000. Ele parou, daí depois, tinha uma pubalgia, mas ele tinha artrose também, enfim, foi feita uma prótese de quadril nele. Hoje ele, acho que pratica alguma coisinha ainda, mas talvez 20 anos atrás, se fosse hoje, a gente ainda teria uma oportunidade de preservação. Eu sei que é difícil falar isso, mas... Sim, veja só, na verdade o que aconteceu, Jorge? A história do Guga é que o Guga tinha impacto femoroacetabular. O diagnóstico, quem lembra, quem assistiu, né, o Google, vê os vídeos, ele começou, né, tava jogando muito, mas começou a ter dor na quadra, né, ele colocava a mão, né, se vê os vídeos antigos, ele colocava a mão no quadril, né, e ele começou a ter dor no quadril, então ele teve o diagnóstico de impacto femoroacetabular, só que aí nós estávamos ainda começando no tratamento e tal, então ele fez a artroscopia do quadril, né, então acho que até uma das questões que ajudou ele em algum momento a jogar um pouco mais de tempo foi a videoartroscopia do quadril, né, ele fez uma correção por videoartroscopia do quadril, mas depois ele evoluiu ainda para uma prótese, né? Mas nós estávamos ainda no entendimento, né? Então, pensando 20 anos para cá, né, a cirurgia do quadril, por exemplo, a preservação, né, se o Guga jogasse hoje e precisasse de uma cirurgia do quadril, talvez ele tivesse mais benefícios na artroscopia, porque os materiais melhoraram, a técnica melhorou, o entendimento de como fazer essa cirurgia, né, também melhorou. E sempre é importante também o tempo que você opera o paciente, né? Então, assim, é por isso que o diagnóstico precoce, detectar precocemente, por exemplo, um atleta de alto nível, né, que faz um esporte, joga tênis e tal, é importante detectar precocemente para que você possa indicar, às vezes, uma cirurgia preservadora, que a gente fala, né, para tentar corrigir, né. Então, o Guga, acho que ele teve lá o impacto femoroacetabular, ele teve a oportunidade de fazer algumas cirurgias mais preservadoras, mas, claro, é um atleta de alto nível, né, que usa muito quadril e tal, e isso, depois de algum tempo, evoluiu para uma prótese. Mas hoje o Guga, pelo que sei, ele consegue, a gente vê ele volta e meia aí, fazendo atividade física, até diz que se arrisca a surfar, fazer algumas coisas, né? Então, ele vive, acho que, uma vida boa com a prótese dele. Ótimo. Você conhece algum outro atleta famoso, alguma outra história? O pessoal adora quando a gente fala sobre alguns atletas. Você conhece algum outro? Eu não tô lembrado. Então, tem a história do Andy Murray também, né, do tênis, né, que também fez e joga ainda, né, o Andy Murray é um tenista, né, aí consagrado, aí tá no circuito aí, e ele tem uma prótese de quadril, né, ele tem uma prótese que é um pouco diferente dessa prótese convencional, a gente chama de uma prótese de resurfacing, né, que é uma prótese um pouco diferente o modelo, mas ele, né, consegue jogar em alto nível, né, com essa prótese, né. Eu acho que a questão muito é que tipo de prótese usar, ou qual cirurgia, né, é individualizar, né, não é para, as próteses podem ser diferentes, né, para diferentes tipos de pacientes, né, o atleta, o amador, então acho que a questão é a gente avaliar e poder oferecer para aquele paciente o que é mais justo para ele, o que vai ter melhor resultado de acordo com o que ele quer fazer, né. Joia, você sabe que tem aquelas perguntas que o pessoal, os pacientes não faz para você na consulta e depois eles vão pesquisar no Google, né? Como, por exemplo, eu posso ter relações sexuais, namorar com a prótese, vai ter alguma posição no que é o proibido? Eu acho que talvez até melhore algumas coisas, não sei. Sim. Não, pode ter relação sexual, sim, claro. Existem até, interessante, algumas cartilhas, né, Jorge, que com algumas posições sexuais que são melhores ou que são mais, facilitam para os pacientes que têm prótese, né? Mas eu acho que isso não é problema, até porque a gente vê com uma certa frequência
os pacientes nossos, homens, que chegam depois que tem prótese com as mulheres grávidas, e as mulheres que fizeram prótese também chegam depois com barrigão no consultório. Então, eu acho que isso não tem sido um problema. Acho que o paciente aprende ali a fazer atividade sexual, e então acho que não tem... Desmistificado, então. Desmistificado, prótese não atrapalha nisso. Eles perguntam também se vão apitar no banco ou no aeroporto, né? Sim, pode apitar, porque é um metal, a gente tem titânio dentro da prótese, né? Então isso depende muito da sensibilidade do aeroporto, né? Os pacientes falam às vezes, eu já viajei, eu estava não sei aonde, não deu nada. Eu cheguei aqui no Brasil, apitou. É da sensibilidade, né? Mas hoje é bem interessante, cada médico pode fornecer isso, mas a própria Sociedade Brasileira do Quadril, o cirurgião pode inserir os dados do paciente lá, o modelo da prótese, o tamanho da prótese, e a gente envia para os nossos pacientes hoje uma carteira de portador de prótese total do quadril. Tem inclusive um QR Code e tal. É bem interessante, o paciente pode levar isso na carteira e qualquer aeroporto ou banco, né? Mas não é um grande problema, porque milhões de pacientes no mundo têm prótese. Então, imagine que o pessoal de aeroporto, banco, está bem acostumado com um paciente, né, de prótese, né? Você não vai ser o único caso, né, dessa situação. E o pessoal quer saber também se vai ter, eles costumam dizer a palavra rejeição, né? Que é diferente de soltura, infecção, etc. Claro, pode acontecer, mas... Exato. Então, Jorge, na verdade, assim, a rejeição, não é que ela não é bem uma rejeição. Rejeição é infecção, na maioria das vezes, né? Porque os componentes, todos que a gente usa em prótese, eles são testados, né? Existe uma biocompatibilidade. Então, eles só são aprovados por órgãos internacionais, Anvisa, para serem usados em humanos, porque há uma capacidade daquilo ser usado no corpo humano, né? Então, a maioria das vezes, quando o paciente fala, eu vi lá que o paciente teve uma rejeição, o corpo dele não aceitou. Na maioria das vezes não é bem uma rejeição, né? É uma infecção, né? É uma bactéria, é alguma coisa que acometeu o sítio cirúrgico, né? A gente sabe que todas as cirurgias existe um índice ali de infecção, por isso que o ortopedista brinca que é doente com infecção, né? A gente cuida muito no centro cirúrgico, no pós-operatório, com os curativos, né? Mas graças a Deus as taxas de infecção são muito baixas hoje em artroplastia, né? A gente fala que é ali 1% ou menos dos casos, né? E por isso que a gente sempre tenta, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, diminuir ao máximo os fatores de risco, né? Tem que estar com o diabetes controlado, né? Tem que estar com a alimentação, com a parte nutricional controlada, né? Então tem que cuidar, né? Tem que se preparar para esse ato cirúrgico para que esses índices de complicações possam reduzir. Perfeito. Hoje nós abordamos aqui desde a parte técnica dos idosos, dos jovens, de prótese, atletas, e espero que a gente tenha contribuído, ensinado. E Marcelo, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Se você quiser fazer mais alguma consideração, algum assunto que ficou faltando, ou deixar sua mensagem final, e recomendo fortemente quem tem problema de quadril, Curitiba, região, Brasil, venha conversar contigo. Então, onde que eu posso te encontrar? Jorge, obrigado pelo convite, né? Nós somos amigos, né? Antes de tudo, fiquei feliz, fazia tempo que eu não vi o Jorge, então foi muito bom estar aqui. Acho que a mensagem final a gente tem que procurar ajuda, né? Tem que se cuidar, né? Desmistificar que, né, ir no cirurgião do quadril é somente para pôr prótese ou, né, para ter uma cirurgia assustadora. Pelo contrário, hoje existem vários tratamentos, os não cirúrgicos, existem os cirúrgicos minimamente invasivos, né? Existe a prótese total do quadril. Então a gente tem muita opção, isso que é legal, a gente tem muita opção de tratamento hoje em dia, né? E é importante ir lá, conversar, tirar as dúvidas, né? E não ficar guardando aquela dor para si, né? Às vezes aquela dorzinha que tá incomodando, que tá ali te incomodando no dia a dia ou no esporte, né? É legal, faça uma avaliação, não custa, né? Às vezes não é nada demais, você pode sair de lá com uma boa orientação de uma atividade física, de como mudar seu treino, de como melhorar a tua performance, né? Então, obrigado aí a todos. Eu trabalho aqui em Curitiba, né? Tenho consultório aqui na cidade de Curitiba. O pessoal pode me encontrar, depois acho que vocês vão deixar lá os contatos, né? Lá no Instagram também, @Dr. Marcelo Morozowski, que é meu sobrenome. E lá a gente põe também vários conteúdos sobre cirurgias do quadril, robótica. Então, quem precisar de ajuda, vai ser um prazer poder receber e poder ajudar. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. O pessoal depois vai deixar seu link lá, porque não é fácil escrever Morozowski, né? Mas agradeço a todos que ficaram aqui, curtam, compartilhem, deixem comentário, deixem suas dúvidas, sigam o Marcelo a partir da nossa tag, e muito obrigado por mais esse episódio do Orthotalks. Obrigado.